Microfone. Tem que desacelerar, muita emoção. Vai daber Yud Revavihe El Moshe Ve'el Aharon Lemor Zot Hukat HaTorah. E essa palavra está bem perto de nós podemos cumpri-la. Shabbat Shalom. Porção dupla. Hukat Balak. Números capítulo 19, do verso 1 até o 22, verso 1 é a porção Hukat, que significa estatuto. E a outra porção começa no capítulo 22 de Números, no verso 2, e vai até o capítulo 25, no verso 9, a porção Balak. Antes de começarmos, eu vou fazer uma brahá para o estudo da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu leasok bedivrei Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a nos ocuparmos com as palavras e com os assuntos da Torá. E nós bendizemos, ó Pai, pedimos a tua bênção, Pai, para que tu abras olhos e ouvidos, Pai. Dá-nos, Senhor, entendimento daquilo que vai ser ensinado, Pai, na tua palavra, Pai. Louvado seja o teu nome pelo privilégio que temos, Pai, de ter a tua palavra, a tua Torá tão perto de nós. Louvado seja o teu nome, bendito seja, hoje e a cada dia, em nome de Yeshua, nós oramos. Amém. Vem amém. Hukat, estatuto. Essa porção, ela começa com a novilha vermelha, né? O estatuto ou o mandamento da novilha vermelha. Mas ela não começa dizendo, este é o estatuto, Hukat HaPará Adomar. Ela diz, Hukat HaTorá, ele é o estatuto da Torá. Então, é porque nesta porção nós temos mais de um estatuto. O que é um estatuto? Dentre as instruções de Hashem, nós temos 3 categorias principais. Os Mishpatim são leis morais universais que nós, logicamente, nós intuímos, nós sabemos, se não nascemos loucos, que é errado adulterar, que é errado mentir, que é errado fazer tudo aquilo que o Eterno nos dá como mandamentos na forma de Mishpatim. Nós temos também os Edot, que são os testemunhos. Os testemunhos são aqueles mandamentos que, quando nós os praticamos, eles são para testemunha de quem Hashem é na nossa vida. Um exemplo disso é a mezuzá, que quando a gente tem na nossa porta, isso é um testemunho que a Torá é preciosa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E a terceira categoria é justamente o Huk, ou Hukim no plural, Hukat, estatuto. E os sábios dizem que esses não são instruções racionais. Eles são, na verdade, suprarracionais. Mas nós vamos ver, conforme a gente pontue algumas coisas da novilha vermelha, que, de fato, os estatutos são proféticos e espirituais. Por isso que eles não são discerníveis simplesmente com a nossa mente natural. E eu intitulei esse breve estudo aqui, o que conseguimos ou não ver e o mistério da redenção. Porque os estatutos, eles trazem exatamente isso. Eles mostram esse mistério da redenção. Então nós começamos com o estatuto da novilha vermelha, mas ele não é o único estatuto nessa porção. Nós temos a rocha que dá água, e nós temos a serpente de bronze
colocada no mastro. Todos eles são estatutos, não tem razão lógica, uma explicação racional terrena para que uma rocha de água, para que uma serpente de cobre opere uma cura de uma mordida de serpente. Não tem uma explicação lógica, racional, terrena, para que a novilha, a cinza de uma vaca vermelha, a pará adomá em hebraico, misturada com água viva, maim raim, para que ela não tem uma razão lógica, para que essas cinzas misturadas com água, elas purifiquem alguém do contato com a morte. Então esse estatuto é uma tecnologia espiritual para que alguém que tenha tido contato com um corpo morto, com uma sepultura, com qualquer tipo de morte, até com relação a vasos e tendas, haja necessidade de purificação com essas águas, que são chamadas águas da separação, Meinidá, na Torá. E a questão é que, para os nossos irmãos que não têm a Brit Hadashah, isso é um mistério. Como pode uma cinza misturada com água purificar do contato com a morte, purificar da morte? O que isso representaria? Né? E o mistério é que todos os envolvidos, inclusive os sacerdotes, estando puros inicialmente, ao participar do processo de preparação dessa água especial, eles se tornam impuros. Mas aquele que recebe a aspersão desta água, estando ele impuro pelo contato da morte, ele se torna puro. Então, eu vou contar para vocês aqui o Evangelho na Torá, especialmente aqui na Parashá puro. O puro fica impuro, para que o impuro possa ficar puro pela sua obra. Aleluia! Isso é uma descrição da obra de Mashiach, do nosso Salvador. O puro que se purifica para que os impuros, que são mortais. E o que é a morte? Eu preciso dizer para vocês também que a impureza, geralmente, ela não está relacionada a nenhum pecado. Por exemplo, se eu vou visitar um parente que morreu ou alguém morre na minha presença, essa impureza no contato com a morte, ela não é pecado. Muito pelo contrário, ele é um mandamento que eu honre o morto, não deixe ninguém sem ser sepultado, né? É um mandamento. Só que a maioria das impurezas, elas cessavam no pôr do sol. Só que a impureza por contato da morte, ela não tem esse condão. É a única das impurezas que o tempo não é capaz de saná-la. A única coisa que é capaz de sanar a impureza do contato com a morte é essa água preparada pelas cinzas de uma novilha, que é o único animal que a Torá especifica que tem uma cor, que tem que ser. E olha, em 2022, 6 animais foram mandados do Texas, 6 vacas vermelhas, na idade que poderiam ser sacrificadas, foram enviadas do Texas para Israel. E houve um clamor, assim, uma excitação de que se poderia então produzir essa água para que o templo voltasse a operar. Só que as vacas foram rejeitadas pela halahá. Primeiro por não serem nascidas em Israel. E depois porque nesse transporte haviam regras que precisavam ser chipadas. E aí já estraga tudo, porque essa vaca vermelha, ela precisava ser 100% pura, sem defeito, sem mancha, sem nenhum corte, nada. E esse ano, há poucos dias, nesse mês que nós estamos, em junho, nasceu na Galileia uma novilha vermelha, que é derivada destas que foram levadas do Texas, né? E há novamente grande expectativa. É necessário que se espere até que ela tenha 2 anos e que ela permaneça
99,9999% vermelha, para que cumpra a halahá. Então, há novamente a expectativa, porque a impureza pelo contato da morte só é resolvida desta forma, com estas águas. Então, é sine qua non para que o templo possa voltar a operar. E há grande anseio por isso. Mas, por que alguém impuro por contato com a morte não pode entrar no templo? Por que seria? Porque o templo e o tabernáculo, eles são o modelo do tabernáculo celestial. E perante a presença do Altíssimo, El Elyon, não há morte. E não pode haver morte. Então, sem que haja essa purificação, não se pode estar na presença de El Elyon. Então, nós temos uma tecnologia espiritual que aponta para o nosso Mashiach, o puro que se impurifica, para que os impuros possam ser purificados pela sua obra e possam então adentrar na presença do Todo-Poderoso. É maravilhoso. Isso é exatamente o que o Evangelho é, né? E isso é repetido em cada um dos ruquins, em cada um dos estatutos. Nós temos a rocha que sai água, e nós temos uma interpretação na Brit Hadashah, e nisso acho que a gente pode se louvar, né? Porque a palavra diz que se a gente pode se louvar de alguma coisa, é que seja da palavra, né? Então eu vejo que nessa porção nós temos muita vantagem em relação aos nossos irmãos da casa de Judá, porque eles falam é mistério, e a vaca limpa a obra do filho, o bezerro de ouro, que seria um grande pecado, a idolatria, né? E eles dizem isso é uma razão, mas isso não explica o porquê desse mecanismo todo que é necessário, né? E nós devemos ser capazes de ver claramente, mas se não virmos, nós temos escrito, e eu queria ler com vocês o texto de Hebreus, deixa eu ver se é o 9 primeiro ou o 13 primeiro. 11 a 13. Hebreus 13, 11 a 13. Quem quiser abrir. E diz assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Isso está na nossa paraxá. Então isso aqui é uma referência direta do livro de Hebreus à nossa paraxá. Yeshua, ele foi sacrificado fora do arraial, ele morreu fora do arraial, né? E aqui, por isso foi que também Yeshua, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. E nós temos também Hebreus 9, voltem um pouquinho, capítulo 9, versos 13 e 14, que eu queria ler com vocês. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Mashiach, pelo Ruach eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. E o que seriam obras mortas, irmãos? O que seriam obras mortas? A culpa pelo pecado? O desejo de pecar? A religiosidade vazia? Tudo isso é obra morta. Então, o sangue de Yeshua, se nós realmente enxergarmos a realidade, qual é a realidade?
A Torá, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a realidade. E não aquilo que vemos. Por isso que Rav Shaul, o apóstolo Paulo diz, não andemos por vistas, não andemos olhando para a terra, nós precisamos olhar para o alto, do alto onde está a serpente no mastro, ela é Mashiach também. E o que isso quer dizer? Nós sabemos que tem uma serpente lá no início, e que mordeu e Adão pecou, e foi assim que a morte entrou no mundo. Então, as Hukim que apontam, os estatutos que apontam para Mashiach, são a provisão de Deus, essa tecnologia espiritual, para que isso seja revertido, para que a morte seja revertida. Porque Ele tomou sobre Ele isso, mas para que isso aconteça, nós precisamos aceitar e caminhar. Vejam que, na verdade, a Torá, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, na Torá, a gente não tem proposições filosóficas. A gente precisa caminhar no dia a dia, com as nossas ações, na vivência natural, escolher viver uma realidade espiritual. Ou seja, a gente está separado no Shabat, é uma realidade espiritual. Alguns dizem, qualquer dia é dia, para o Eterno que criou tudo, não faz diferença. Mas não é isso que está escrito na palavra dele. E se nós não seguirmos a Escritura, aquilo que é a verdade, porque Yeshua ora em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual é a verdade? É a palavra. E o que nós vemos com olhos naturais, isso não é a verdade. Então, se nós escolhermos por nós mesmos dizer que qualquer dia é dia, nós estamos fora da realidade, que é a verdade. Então eu chamo de realidade aquela que é a verdade, aquela que Deus traz para a gente. Né? Alguém que olha para as festas e acha que isso, eu digo Pessah, Shavuot, Sukkot, e acha que isso é uma história que a gente rememora apenas, também não entendeu a Torá. Porque a Torá não é sobre histórias, a Torá é sobre vivermos isso, crendo que haverá um segundo êxodo, porque é isso que a palavra diz, que teremos. Então, aquilo que nós vivemos não é um momento histórico, uma coisa histórica, na verdade, é um ensaio profético. E tudo isso são estatutos. Por quê? Porque são proféticos, não são coisas para a mente natural, são coisas para o homem espiritual, ele entender e viver. Então, também, de acordo com a Torá, a gente não contempla a natureza porque ela é bela. Não, a gente vive cada dia com gratidão. A gente abre o Shabat assim. Então, a gente louva o Eterno quando a gente abre os olhos, porque a gente sabe que nós não somos frutos de algo que acidentalmente explodiu ou apareceu do nada. Nós sabemos que fomos criados por um Deus perfeito e que tem restaurado um povo que chama de filho, sua família, né? E nos quer levar de volta ao jardim, ao Éden. Então, isso é a verdade. Agora, se não crermos nisso, andamos no engano dos nossos próprios olhos. Andaremos Hasve Shalom, Hasve Halila, que o Eterno não permita que isso aconteça, que não andemos, que não sejamos loucos, né? Que possamos entender o que é verdade e o que é a realidade. E aí, na novilha, nós temos uma purificação que não por acaso se dá no 3º dia e no 7º dia. Gente, está desenhado para a gente isso na Brit Hadashah. É maravilhoso, porque os nossos irmãos mais velhos, eles dizem, por que isso? Olha, se você não for purificado no 3º dia, nem adianta chegar no 7º para ser purificado, você não vai ser. Então, como assim? Por quê? Porque essa tecnologia da purificação da morte, ela é operada por Mashiach com a sua ressurreição no 3º dia. E ela será operada na sua totalidade no 7º dia, né? Pós-reino milenar, quando Rav Shaul, ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está, né? A morte vai ser tragada de uma vez por todas. Então, isso é o que vai ser operado. E nós precisamos
crer, nós precisamos viver a Torá. A Torá não é uma proposição filosófica, ela é a verdade de quem nós somos, de quem o Eterno é, de quem nós somos chamados a ser nele, e confiar nisso é o que nos levará de volta da onde nós não deveríamos ter saído, não fora Adão e Havá não terem resistido. Mas o que nós vemos desde Cora e com Bilam e Balaque, é o que? A porção que está casada com essa, a porção Balaque. Eu queria que vocês me dissessem, para acordar vocês aí um pouquinho, qual é o primeiro verbo no capítulo 22, verso 2, versículo 2, qual é o primeiro verbo? Balaque, o que é? A preleção do Roscone, ó. Balaque viu. Balaque viu, né? Então, o que acontece? Balaque, um rei medroso, apavorado, depois que Israel tinha vencido os Nefilim, Og e Sihon, ele pensou, eu estou frito, eu não tenho como lutar, ele já venceu os mais poderosos, né? E aí ele tem medo, e aí ele pensa, não, esse povo aí é o povo das palavras sagradas, eu vou então lutar essa guerra com eles, né? Então, e os dois, Bilam também é um camarada que a Brit Hadashah, ela fala em 3 livros sobre os problemas de Balaão, né? O erro, o caminho e a doutrina, né? Então, o erro de Balaão, ele não tinha lealdade com ninguém, ele não era leal a Balaque, e muito menos a Israel, ao Deus de Israel. Ele era por ele mesmo, ele queria o ganho da injustiça, diz a palavra, né? E o caminho é esse, a ganância. E nós temos visto isso em nossos dias, né? E a doutrina ensinava o povo a tropeçar, está lá em Apocalipse, né? Comendo comida sacrificada a ídolos e fornicação. E a gente pode achar que a modernidade, hoje em dia, você tem um namoro com intimidade sexual, porque sem isso está ultrapassado, a Torá está ultrapassada. Isso é andar por vistas, isso é loucura, porque a realidade é aquilo que a Torá diz que é, porque toda a instrução de um pai bom é para nos proteger, para nos separar, para que nós então vivamos essa realidade. E eu falei um pouquinho da cor vermelha, né? Por que a vaca era vermelha? Olha, eu vejo, aprendo com os estudos judaicos que nós precisamos aprender a fazer as perguntas. E as perguntas, elas nos conduzem a mais e mais entendimento, né? E nós temos algumas coisas vermelhas na Torá, né? Eu digo Torá de Gênesis a Apocalipse, porque quando eu quero falar só do Pentateuco, eu falo Torá de Moshe. Então, na Torá, porque eu vou falar, tem a besta escarlate em Apocalipse, ela é vermelha também, né? Então, nós temos a pará do mar, a novilha vermelha, nós temos a besta em Apocalipse, que é escarlate é vermelho. Nós temos Adão, que antes do pecado ele tinha um corpo de luz, ele estava nu, mas não se via nu. Mas depois que ele peca, apaga a luz, ele vê que ele não tem umbigo, mas ele é vermelho, entre aspas. Por quê? Porque quando se desconecta, o pecado nos desconecta com o céu. E quando ele se desconecta, o que vai prevalecer é o barro. E o barro é vermelho, né? O barro é vermelho. Então nós temos, os sábios dizem que esse vermelho, ele remete a juízo. E na tecnologia da pará do mar, nós temos as cinzas da novilha vermelha misturadas com uma Inhaim, as águas vivas, elas que purificam. E as águas seriam Hesed, seria a graça, a misericórdia. Então você tem o juízo misturado com a misericórdia. Por quê? A Torá diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Por quê? Porque Deus, primeiro ele envia os pescadores, né? Então, para pescar, diz, vem, acorda, ei, acorda. E essa semana também, há poucos dias, infelizmente, nós tivemos um terremoto muito grande na Venezuela, né? Mas eu ouvi de um rabino que tem uma esposa venezuelana.
ele disse assim: quando a terra treme, a alma desperta, porque nada como a morte para dar uma chamada na realidade do ser humano. Porque muitas das distrações do viver pelos olhos é a gente não lembrar que somos mortais. E a questão da morte, o porquê que ela contamina? Ela contamina porque ela traz medo e dúvida. Então, a morte é muito contaminante por isso. E o medo é porque não se crê que se vai ressuscitar. Por isso que a gente vê na Brit Hadashah, os apóstolos, eles mudam. Pedro muda totalmente depois que ele vê Yeshua ressurreto. De início, ele se esconde, ele nega 3 vezes. Por quê? Mataram Yeshua, ele está com medo de morrer, vão me pegar também. Meu Deus, e olha que ele tinha dito antes: não, Senhor, não vamos deixar te matar de jeito nenhum, eu vou estar lá na frente, pode deixar. E quando a emoção vem, então ele faz o contrário daquilo. É o medo da morte que faz com que ele não enxergue a realidade. A realidade é que há uma ressurreição. Em Yeshua há vida. E aqueles que olharem para essa serpente no mastro, e a serpente também, o cobre é vermelho, a serpente é vermelha também. Então nós temos uma série de coisas vermelhas que falam que Yeshua, ele cumpre a justiça de Deus, porque não é uma coisinha assim, deixa para lá, não. Ele cumpre aquela justiça, ele paga um preço. E é isso, e aí a nós compete escolhermos, né? Então é olhar, confiar, escolher e viver, né? Porque a Torá não é uma proposição filosófica, ela é um convite para viver uma realidade, sair da terra, de olhar simplesmente as coisas de uma forma terrena e olhar para o céu. E para terminarmos, eu queria falar com vocês, porque sempre o hebraico me move. Eu trouxe até dois prints com palavras em hebraico, Gabriel. Por quê? Por que ele me move? Eu vejo a assinatura dos céus no hebraico. E aqui nós temos nessa primeira, né, a palavra de cima é Nahash, que é serpente. E a palavra de baixo é Nehoshet, que é de cobre. Então, Nahash Nehoshet é a serpente de cobre, que representa o Mashiach. E isso a gente não pode afirmar sem medo de errar, porque está lá escrito em João 3, quando Yeshua fala com Nicodemos. E o que eu queria mostrar para vocês é que a palavra para cobre ali são as mesmas 3 letras da palavra serpente, acrescidos de um tave, que é a última letra. E é como se fosse um desenho da serpente no tave. E o tave no pictórico é uma cruz, no hebraico pictórico. Então é como se fosse a serpente na cruz. Ali está o antídoto, está desenhado. Essa expressão que o povo fala assim, entenderam ou querem que eu desenhe? O Eterno já desenhou tudo para nós. O outro slide, Gabriel. Esse outro aí é a palavra Hukat, que é estatuto, é o nome dessa porção. E eu coloquei para vocês aí as letras no pictórico. A gente lê da direita para a esquerda. A primeira letra é um Het, que no pictórico é aquele desenho ali, como se fosse o número 3 romano, mas é o desenho de uma cerca, algo que é protegido, separado. A segunda letra é um Vav, que é um prego. A terceira letra é um Kuf, que é um desenho, para alguns, de um pôr do sol, mas eu gosto daqueles que dizem que é um homenzinho olhando o horizonte, como se apontando para um tempo futuro. E a última letra é um Tav, que, como vocês podem ver, é uma cruz. Isso não foi inventado por causa do Novo Testamento, da Brit Hadashah. É o hebraico paleo, antigo, pictográfico. E aqui a gente tem, nessa palavra que é Hukat, que é estatuto, que eu digo que é suprarracional, porque é uma realidade espiritual, a gente pode ler assim: a cerca conectada ao futuro pela cruz, é o estatuto, é o desenho disso. Então, os estatutos é aquilo que vão trazer proteção, separação, apontando para a cruz, para Mashiach. Cada um deles
deles. Então, eles são misteriosos para os nossos irmãos, porque nem sempre eles conseguem ver Mashiach, mas a gente tem a melhor Midrash que existe, né? Mas a gente tem, como a gente sempre tem pontuado aqui, o Rosh Alexandre, ele sempre traz muita literatura judaica, porque aquilo que foi registrado na Brit Hadashah, ele está também disperso na literatura judaica. E eu vou ler para vocês, assim, eu trouxe 2 pequenos midrashim, que é assim, Números Rabá 19:23, citando Números 21:9, que diz assim: e Moisés fez uma serpente de cobre e a colocou no milagre. Isso significa que ele lançou ela para o ar e ficou lá. É claro que as midrashim, elas não pretendem ser literais, mas por que ele disse que colocou no milagre? É porque a palavra é traduzida por mastro, serpente no mastro, é a palavra hebraica nes, que significa milagre. Só que o tradutor, ele não fica confortável em dizer que se assim, a cobra foi colocada no milagre. Mas ser colocada no milagre, nós que conhecemos Yeshua, é porque fala não só da morte dele, mas também da ressurreição dele, lançado no ar, né? Então o Mashiach, ele foi pendurado no madeiro, mas ele ressuscitou, e se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, diz Paulo, né? Rav Shaul. Então, essa palavra também. E tem uma outra, Rosh Hashanah 3:8, a serpente de bronze vivificava ou dava vida? Claro que não. Ou seja, eles sempre souberam, está lá nas Midrashim, que não era a serpente propriamente, não é um objeto. Até porque esse objeto, no futuro, porque ele se torna como se fosse um ídolo, ele vem a ser destruído. Isso está registrado na história aqui do povo Am Israel. Então, quando o povo de Israel levantava os seus olhos na direção dos céus e se submetia ao seu Pai nos céus, eles eram curados. Então, aqui, eu só estou mostrando para vocês que os Yehudim, os nossos irmãos, eles não acreditavam que aquilo era um amuleto. Nunca foi. Isso sempre apontou para Mashiach, né? Nós não acreditamos em amuletos, mas há uma realidade que a Torá nos aponta, que seremos sábios se nós olharmos para ela como realidade e não escolhermos andarmos por vistas, né? Então, todas essas hukim, né, todos esses estatutos, eles apontam para Mashiach, né? E vários deles a gente já tem aqui na Brit Hadashah. O que eles significam, representam? Nós temos que a rocha é Yeshua, está dito isso na Brit Hadashah, né? Então, não sejamos loucos como Balac e Balaão, andando por vistas, né? Esse mês, o mês de Reuven, né? O mês que a visão andemos em confiança e fidelidade na Torá, né? Isso é o chamado para as nossas vidas, e a cada porção da Torá que a gente aprende, que a gente possa entender que isso aqui não é filosófico, é um chamado realmente para a gente viver, né? E que Abba nos abençoe, nos dê juízo a cada dia, né? Que seja o nosso centro. Baruch Hashem.